Olá! Nesta playlist do canal, que eu vou começar a fazer a partir de agora, eu vou sempre apresentar estratégias quantitativas para o mercado financeiro. No caso, eu vou apresentar para você como podemos utilizar algumas estratégias quantitativas utilizando indicadores desenvolvidos por mim. Eu desenvolvi alguns indicadores para fazer rastreios, fazer avaliações de janelas móveis, só que essas avaliações dizem respeito às cores dos candles. Eu estou interessado em avaliar as cores. A gente sabe que os candles podem ter duas principais cores e pode ter o tipo Doji, que é a cor indeterminada, né? Não tem cor nenhuma porque não temos corpo. Então, o que é que vai definir a cor, como todos nós já sabemos? Se o candle é de alta, nós podemos colocar uma cor associada a esse valor de alto. Por exemplo, pode ser um valor verde, um valor azul, uma cor que remete a algo que está subindo, né? A algo positivo. Se for um candle de baixa, por outro lado, a gente vai ter uma cor vermelha, podemos colocar uma cor preta, podemos colocar alguma cor associada, né, a essa baixa dos preços. Então, o que é que eu quero investigar de maneira quantitativa? O que é que eu quero rastrear com base na avaliação das cores? Eu quero saber qual é o equilíbrio, né, qual o tamanho de uma janela que vai equilibrar as cores dos candles. Por exemplo, eu tenho candles de alta e de baixa ou doji. Os dojis nesse intervalo de janela aqui, ou de avaliação, eu vou desprezar. Então, tá vendo que aqui eu tenho um doji, outro aqui, eu desprezo, eu não quero considerar eles. Por outro lado, eu vou contabilizar, quantificar quantos candles de alta eu tenho. Aqui, ó, esses são os candles de alta. E também os meus candles de baixa, os vermelhos, né, que são esses aqui. Eu quero quantificar isso. Porque a partir dessa quantificação, dentro dessa minha janela, vou chamar assim, ó, janela, eu vou conseguir determinar se existe um equilíbrio. E o que é que vem a ser um equilíbrio de cores para mim? Significa que o número de candles de alta é igual ao número de candles de baixa, NB. Se isso estiver acontecendo, significa que eu tenho, então, um equilíbrio para uma janela de tamanho especificado. Porque, veja só, eu posso ter vários tamanhos de janelas para avaliar esse tipo de ideia de equilíbrio das cores. Porque vamos supor que eu pegue assim, ó, deixa eu até apagar essa parte. Eu pegue uma janela, vou pegar esse tamanho de janela aqui, ó, e entrei nessa situação em que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de alta. Então, todos os meus candles aqui são de alta. Então, NA, né, número de candles de alta, são 6. E número de candles de baixa é igual a 0. Pois então, o que é que eu afirmo nessa situação? Eu digo que aqui existe um desequilíbrio. Um desequilíbrio com relação às cores de alta e de baixa. Isso daqui é interessante observar. Por quê? Porque dentro de uma determinada janela de observação, eu posso dizer que se há um desequilíbrio, logo em seguida eu vou tender a equilibrar aquela situação desequilibrada. Porque a gente vai partir do pressuposto que tudo na natureza, ou tudo nessa condição aqui de trader, vai tender ao equilíbrio. Vamos supor aqui, ó, eu tenho esse valor central, né, esse valor médio, um X médio, e se o valor que vier se distanciando aqui, ó, que vier variando com relação a esse valor médio, ele tende, depois de um distanciamento do valor médio, a retornar para a média. Se ele se distanciar para um valor aqui, ó, inferior, ele tende a voltar para a média. Então, ele vai fazendo zigue-zague em torno de um valor central. E esse valor central para a gente pode ser o quê? O número de candles de alta e de baixa serem iguais. E quando há uma diferença, uma discrepância de quantidade de valores para as cores, aqui no caso a gente está vendo 6 de alta, então eu logo em seguida tenho que esperar o aparecimento de cores de baixa para eu ter aqui, ó, o retorno para o equilíbrio. E quando eu estou falando em termos de cores dos candles, sempre eu vou ter essa busca, sempre eu vou ter um valor de equilíbrio. Porque se você pegar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, se você pegar 1000 valores de candles e quantificar qual é o número de candles de alta desses 1000, você pode observar algo próximo de 487 valores de candles de alta e números de candles de baixa, algo em torno de 400, por exemplo, e 79. E o restante daqui são, né, dos 1000,
são dojis, por exemplo, número de dojis. Então a gente faz aqui a diferença para calcular os números de dojis. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? No geral, numa avaliação bem ampla de números de candles, eu sempre vou ter algo muito próximo aqui, ó, algo muito equilibrado. Isso significa, em termos quantitativos, se eu dividir NA por NB, isso vai dar próximo, né, algo próximo. Vou botar aqui, ó, o igual com esse tio assim, ó. Isso significa que é algo aproximadamente igual a 1. Então, isso vai ficar variando. Isso vai ficar nessa região, porque o número de candles de alta é igual ao número de candles de baixa. Então, essa divisão vai retornar o valor 1 para mim. Então, o que é que eu vou ressaltar nesse ponto? Eu quero investigar qual é o tamanho da janela mínima que eu vou ter esse equilíbrio aqui, ó, que eu vou ter esse valor entre a razão do número de candles de alta com o número de candles de baixa igual a 1. Qual o tamanho da janela mínima que eu tenho que ter para sempre manter essa consistência ou ter a observação dessa formatação mais frequente, né? Mais assim possível de eu observar. Por exemplo, se eu pegar assim, ó, deixa eu até esclarecer isso melhor para facilitar o entendimento. Vamos supor que eu diga, olha, quando eu pego pelo menos 20 de tamanho de candles, 20 candles aqui, a avaliação do número de candles de alta e número de candles de baixa fica com maior chance de eu encontrar esses valores equilibrados. Em contrapartida, se eu pegar um tamanho de janela de 15, vamos supor que aqui tenha 15 candles, há uma maior chance de eu ver um desequilíbrio para 15 candles. Sim, atenção, né? No caso nem 15, eu vou botar 16, porque é sempre interessante eu pegar o número par. Por que o número par? Porque eu sei que dá para dividir no meio certinho, né? Se eu tiver 4, fica 2 de alta ou 2 de baixa. Isso aqui dá para ter um equilíbrio. Se eu pegar 5, né, só tem um equilíbrio se um for doji e os outros forem de alta, né, os outros 2 de alta e os outros 2 de baixa para completar 5. Um doji mais 2 de alta com 2 de baixa, então dá 5. Então você já tem que notar que é melhor, é mais interessante eu pegar tamanhos de janelas pares para eu fazer a comparação se eu tenho números de candles de alta igual ao número de candles de baixa. Tudo bem? Então a investigação a partir dessa playlist vai se dar tentando entender essas cores. Aí você pode até perguntar, por que você está estudando as cores? Se é algo assim tão primordial, é algo tão assim que não agrega tanto valor na hora do operacional? Porque eu quero operar movimentações de preços, eu quero operar o delta P. Eu não quero ver a cor, a não ser se eu estiver no mercado de opções binárias, né, que a cor interessa para mim, que já é outra condição, já é outro tipo de mercado. Mas eu quero movimentação, eu quero volatilidade, eu quero variação do meu preço em um determinado intervalo de tempo. Aí você me pergunta, como é que eu posso me aproveitar, como é que eu posso tirar proveito dessa situação das cores e do meu delta P? É isso que a gente vai estudar daqui para frente nos próximos vídeos dessa playlist que eu vou ficar publicando semanalmente aqui no canal. Tudo bem? Então pode ter certeza que você vai encontrar muitas relações interessantes, curiosas, que estão utilizando as cores para nos auxiliar no entendimento da volatilidade do preço, bem como de movimentações e agressões de preços, de volumes operacionais. A gente vai conectar todas essas ideias, porque se tem uma coisa que o analista quantitativo tem que ficar sempre de olho, tem que ficar investigando, são pelo menos duas observações principais, que são a volatilidade e o volume. Estudar o volume operacional, bem como a volatilidade dos preços. Essas duas dimensões de avaliação são importantíssimas para todo e qualquer analista quantitativo que esteja querendo encontrar algum padrão dentro aqui das movimentações dos candles, das velas de preços. Tudo ok? Então vamos lá, aguardo você nos próximos vídeos que a gente vai começar essa profunda investigação da conexão das cores, tanto com a volatilidade dos preços, bem como com o volume financeiro aqui operacional dentro aqui do mercado. Tudo bem? Aguardo você nos próximos vídeos. Vamos lá!